Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma conversa de outro género. Esta noite temos connosco Cristina Cruz e Carla Tavares. Cristina, bem-vinda às nossas conversas. Começamos pelas boas notícias dos últimos dias. Muito boa noite e muito obrigada. Então, como boa notícia desta semana, a primeira, porque trago outra, tem a ver com o drive-in, a iniciativa para assinalar o Agitagda que não se realiza este ano. Tive a oportunidade de participar para ver como é que funcionava e foi uma experiência que gostei particularmente e recomendo até que se possa vir a repetir, por exemplo, no Natal. Achei muito engraçada em termos de organização, achei que estava muito bem organizada, depois achei muito engraçado ter as miúdas e os miúdos a levar pipocas aos carros, a possibilidade de encomendarmos comida. Acho que para ficar assim top era só eles passarem a andar de patins e estava o máximo. Portanto, achei realmente engraçado. Fui acompanhando os comentários porque só tive a oportunidade de ir no domingo e fui tentando perceber quais eram as opiniões das pessoas e efetivamente, apesar de no domingo estar menos gente, pelo que pude perceber, também hoje era dia de trabalho, não é? Mas achei que em termos de organização e tudo que estava muito bem. Pronto, e portanto acho que foi uma excelente iniciativa. Se houver possibilidade, acho que será bem-vinda a repetição. E não só porque efetivamente as pessoas, umas favoravelmente, outras contra, porque havia muito receio, as pessoas estavam muito céticas em relação a esta questão, porque se dali se gerassem juntamentos de pessoas, efetivamente poderia vir a ser um problema. Felizmente não aconteceu, pelo menos não tinham essa oportunidade. Toda a gente vai. Não podiam sair dos carros e, portanto, as pessoas quando foram já sabiam que essa era a condição, não é? Pronto, e acho que foi muito positiva. Nos comentários que fui vendo, havia pessoas a lamentarem o facto de não haver chapéus na cidade. E no início, quando se começou a falar não vai haver Agitagda, eu ainda cheguei a pensar, bom, se calhar os chapéus até nem fariam mal a ninguém, não é? Até perceber que os chapéus poderiam ser, apesar de estarem pendurados, poderiam ser o principal foco de eventuais contágios. Porque é graças aos chapéus que vem gente de todo lado, que vem excursões atrás umas das outras e que as ruas da Baixa se enchem. E, portanto, poderia, eventualmente, dali surgir algum foco e prejudicar mais do que viria a beneficiar, não é? Se as pessoas tivessem que fechar os seus comércios, poderia ser pior. Até porque, e agora falando, quero dizer, porque está lá e qualquer pessoa pode ver, o estudo que foi recentemente dado a conhecer sobre o Agitagda, indica que as pessoas em média passam 3 horas na cidade. Estas excursões, quando vêm de propósito para vir à Águeda, até chegam a ficar mais tempo, não é? E também não são, dependendo das excursões, porque também nem todas são iguais, mas muitas nem são aquelas que trazem dinheiro à Águeda, porque muitas delas as pessoas trazem a alimentação e trazem tudo e, portanto, depois é mais só tirar a fotografia, a lembrancinha e por aí fora. Portanto, o benefício também não seria tanto assim. E, portanto, acabei por concluir e concordar que se calhar até terá sido uma decisão ajustada às condições, independentemente, pronto, nem todos estarmos de acordo e todos somos livres de emitir opinião e, portanto, a esse nível é tranquilo. E ainda em relação aqui porque falei do Agitagda, também gostava de referir aqui 1 ou 2 aspectos que se relacionam com o estudo, porque anda uma polémica tremenda por causa de 18 milhões. Se me quiserem dar a diferença, eu não me importo. Mas, efetivamente,
apesar de os 8 milhões ser o valor que passa, não é? E de não representar apenas o dinheiro ou o retorno para a Águeda, porque a nível de alojamento e de transportes, eventualmente, também abrange as outras zonas aqui à volta, como seria de esperar, não é? Porque as pessoas, mesmo que queiram, não têm alojamento suficiente em Águeda, ainda que o estudo refira que a maioria até fica alojada em casa de amigos e familiares. Mas ainda assim não há resposta. O que é facto é que a receita do alojamento representa, de acordo com o estudo, cerca de 1 milhão e 500 mil euros. Desse 1 milhão e 500, 360 mil são efetivamente gastos em Águeda, através de pagamento automático. Não estão incluídos os que eventualmente possam pagar em dinheiro. Portanto, ainda assim, eu acho que é uma receita bastante considerável e, em termos de transportes, também é 1 milhão de euros. Portanto, mesmo que retiremos este valor do alojamento e dos transportes, ainda nos restam aqui cerca de 6 milhões de euros, 3 mil dos quais, que eu achei impressionante, na restauração, e só 1/3 dos restaurantes é que forneceu dados para o estudo. Portanto, eu acho que mais do que causar polémica e confusão por causa dos 8 milhões, é preciso valorizar, nem que seja só os 6 milhões. Acho que já é mais do que justo valorizar isso, sobretudo quando temos um investimento de 650 milhões, portanto, de 650 mil euros. Portanto, acho que o retorno é bastante positivo e temos que dar os parabéns por isso. Queres dizer alguma coisa? Boa notícia. Ainda falta. Sim, ainda falta. sim. Ainda falta. Mas a outra boa notícia faz com que passemos para um outro assunto que se calhar poderemos abordar e que tem a ver com, finalmente, e eu digo finalmente porque eu andava angustiada, como muita gente, que tem a ver com as orientações que saíram na sexta-feira, quer relativamente à entrega dos manuais escolares, quer orientações para o próximo ano letivo. Isso andava a causar uma grande angústia a todas as pessoas que de alguma forma estão envolvidas, fossem pais ou escolas, obviamente. E, portanto, fiquei bastante agradada por ter finalmente havido uma decisão sobre o assunto. Relativamente à questão dos manuais escolares e à suspensão, isto foi um filme sem necessidade nenhuma, do meu ponto de vista, porque e vamos gastar dinheiro desnecessariamente também por se ter processado desta forma, porque o Ministério poderia ter assumido logo desde o início a entrega dos manuais escolares só a partir de outubro, uma vez que as orientações que eles deram foi para que até as primeiras 5 semanas fossem para recuperação de aprendizagens não trabalhadas ou menos trabalhadas neste ano letivo que está a terminar. E, portanto, podiam ter aproveitado isso e para dizer, ok, vamos manter os manuais com as famílias tal como estão e até ao final de outubro todos devem ser entregues nas escolas para redistribuição. Com isto, sossegávamos toda a gente porque continuavam a ter os materiais para trabalhar no início do ano, ao mesmo tempo que se poupava dinheiro porque não havia necessidade de estar a comprar manuais novos quando estão ali aqueles. E com uma agravante que se calhar passa despercebida a muita gente, que tem a ver com o facto de este ano não houve nova adoção de manuais. E quando os livreiros colocam um manual escolar no mercado, é para um período determinado de tempo. E significa que as impressões também funcionam por estimativa para esse período de tempo. O que significa que haverá manuais que estariam este ano em fim de vida, porque iam ser substituídos, que vão ter que ser comprados novamente. E eu tenho muito receio que muita gente venha a ficar sem manual, porque eles não vão existir. O que vai safar aqui a situação é o facto de depois os alunos que este ano os têm vão deixar de precisar deles e provavelmente vão emprestá-los aos colegas, não é? Que é o que acaba sempre por acontecer. Mas pronto, esta era a boa notícia porque realmente... Finalmente tínhamos ordens, não é? Carla. Ora bem, eu tenho 3 boas notícias. 3 boas? 3 boas notícias. A primeira surpresa das surpresas tem a ver precisamente com a versão de drive-in do Agitagda, que eu era uma das pessoas, aliás tivemos a oportunidade aqui de referir isso e de falar sobre isso.
Eu tinha algum receio que, de facto, no âmbito e no decurso do drive-in as pessoas pudessem ausentar-se dos carros e causar com isso algum constrangimento, no mínimo. A verdade é que parece que não foi assim. Parece-me neste momento é pacífico, que foi um sucesso, que correu bem. A maior parte das pessoas gostaram imenso de ter participado e ter assistido aos espetáculos. Eu, aliás, já tive a oportunidade de parabenizar o Sr. Vereador Edson Santos, que é o responsável por este pelouro, e reconhecer que eu própria tinha tido alguma reserva e que reconheço o sucesso que teve, não sem prescindir de outra sugestão que lhe dei, que eu acho que o formato do Agitacta se podia fazer muito bem neste formato de fim de semana, mas depois podemos adotar algumas iniciativas pelas freguesias, num percurso itinerante, até com recurso àquilo que se usa no Brasil, que são aqueles elétricos, quando é no Carnaval de Salvador da Bahia, creio eu, e que acho que se poderia fazer uma coisa até interessante para lembrar o Agitacta, que é uma marca da Águeda, e agora já aproveitando para falar também sobre aquilo que a Cristina disse em relação ao estudo. O estudo foi apresentado e acho que ficou muito claro para todos, até porque a entidade e na Assembleia Municipal esteve um representante da empresa que elaborou o estudo, e ficou muito claro para todos que aqueles valores nada têm a ver com o impacto que a Agitacta tem na cidade, mas sim na região. E depois há 3 fatores que temos que ter aqui muito bem presentes, que têm a ver com o facto de grande parte das pessoas que estão em Águeda nessa altura são imigrantes, e daí esse resultado que a maior parte refere que fica a dormir em casa de familiares e amigos tem precisamente a ver com isso, que nos períodos dos meses de julho, agosto e até uma parte de setembro é a altura em que no nosso país e na região da Águeda e na nossa região em particular há muitos imigrantes que vêm de férias, e por isso também isto acaba por ter um reflexo económico em toda a região, que não tem diretamente a ver com a Agitacta, mas que de certa forma também se repercute nos dados que aqui foram referidos. E por isso também, aliás, quem tiver a oportunidade de consultar o estudo, verifica, e que causa algum espanto, porque é que a maior parte dos estrangeiros que estão em Águeda nessa zona, nessa altura, são franceses e são alemães. É precisamente por isso, porque são os imigrantes que vêm... Eu não consegui ver o estudo, mas achei engraçado não fazerem referência aos chineses, eu ia falar aos japoneses. Não, porque lá está, o impacto, nós vimos muitos na rua. O impacto que tem, apesar de nós os virmos, e também se notam mais porque são diferentes, não é? O impacto que tem relativamente e não são alemães, nós estamos a falar não são de alemães e de franceses, estamos a falar de pessoas que estão sinalizadas como sendo franceses ou alemães, porque lá está, quando usam o seu cartão, é de França e da Alemanha, mas eles são portugueses na realidade. Isso não é assim que vem no estudo, porque o estudo, quando fala dos franceses e alemães, fala relativamente ao alojamento, e por alojamento estamos a entender os hotéis. Portanto, se eles ficam alojados em hotéis, à partida não serão os imigrantes daqui. Okay? Mas são podem pessoas ser amigos. que vêm. E eu, quando estive lá embaixo no hostel, tive essa experiência. Portanto, havia muita gente que vinha cá, que não estava efetivamente alojada em Águeda, estava à volta, em Aveiro, por exemplo, e vinha, tirava 1 dia ou 2 dias e vinha à Águeda. Claro, portanto, e daí o impacto. É este impacto que tem, mas não podemos esquecer que ainda assim há 360 mil euros que são registados em caixa automática no alojamento em Águeda, Cristina, e que o alojamento em Águeda neste período, e tanto em julho como em agosto, está cheio. Portanto, Cristina, ninguém contesta isso, e obviamente que o Agitacta é uma coisa boa para a Águeda, é uma coisa ótima para a região e é uma marca que importa preservar. Agora, o que nós nunca nos podemos esquecer, e isso tem que ser bem afirmado, é que o Agitacta não pode ser o todo, não pode ser a única coisa. É obviamente algo importante. Agora, não podemos também estar, de forma por vezes ilegítima, a maximizar o efeito do Agitacta no nosso concelho e na nossa cidade, quando de facto não corresponde tanto assim. Tem um efeito. Deixa-me só terminar, que eu não te interrompi quando estavas a falar. Tem um efeito positivo, mas obviamente que não é o único efeito. Agora, obviamente que o efeito do Agitacta é muito bom, e voltando àquilo que nós estávamos a falar, era precisamente sobre a boa notícia. A boa notícia é o facto de neste fim de semana se ter assinalado aquilo que teria sido o início do Agitacta, que este ano, má notícia, não se realizou nos moldes habituais. Boa notícia, encontrou-se uma alternativa e que felizmente foi um sucesso. E funcionou, trouxe muita gente, não houve precalços. E eu acho que deve ser reconhecido o facto de ter tido um sucesso enorme.
As outras duas boas notícias têm a ver com a aprovação do orçamento suplementar. É muito importante para o nosso país e é muito importante para os próximos meses, porque foram aprovadas as medidas para dar resposta aos efeitos que a pandemia provocada pela Covid-19 teve na nossa economia, no nosso país. E depois não queria também deixar de assinalar uma outra notícia que eu acho que é excelente, muito embora também seja controversa, mas eu acho que é uma boa notícia, que foi o facto de ser conseguido um acordo no âmbito da TAP. Aquilo que se conseguiu foi o melhor das 3 hipóteses, as 3 eram más, acho que isso todos somos unânimes em considerar. Qualquer solução não era boa, mas o que é certo é que o Governo conseguiu encontrar, dentre as 3, a melhor solução, que foi a solução pela via da compra aos privados, evitando-se assim a nacionalização, que poderia ter um efeito terrível na nossa economia e também na própria credibilidade do país e da empresa, e também evitando-se a falência, que teria, para além de um custo económico bastante significativo, teria um custo social enorme, que eu acho que ninguém sequer ainda percebeu qual seria o efeito na economia. Mas se calhar vamos ter esse custo na mesma, mas isso não é... com a reestruturação. Por isso é que nenhuma das 3 soluções era boa. Agora, o que eu acho é que foi alcançada e que foi difícil, não é? Nós, até ser anunciado que se tinha chegado a acordo, andámos ali todos numa expectativa se seria ou não possível chegar a acordo. Eu acho que das 3 possibilidades, esta é sem dúvida a melhor, independentemente de ter danos e de ser doloroso. Aliás, essa é a expressão que foi utilizada. Não há dúvida nenhuma que este processo vai ser um processo doloroso, vai ser um processo difícil, mas o Governo também não faz disso um cenário cor-de-rosa, já o assumiu e assumiu como desafiante, mas que obviamente tem que ser feito, não haveria outra possibilidade. Aliás, e como falei, eu gosto do facto de se pedir para nós darmos uma boa notícia, porque é sempre bom vermos as coisas pela positiva. Eu acho sempre engraçado quando as pessoas criticam, e eu ouvi muitas críticas em relação a esta solução, mas o que é certo é que, se perguntarmos então qual era a alternativa, eu acho que toda a gente percebe que nenhuma das outras 2 alternativas para além desta era melhor, ou pelo menos eu não creio que isso tenha ficado demonstrado. E por isso agora temos é que ter esperança, temos que ter sobretudo uma atitude otimista, embora o cenário presente seja difícil, mas eu acho que nós vamos conseguir ultrapassar isto. Acho que, claro que vai haver uma reestruturação, ainda assim vai haver um custo social inerente, mas ainda assim acho que não será tão grande como seria em qualquer uma das outras soluções, e por isso acho que é sem dúvida. Eu pelo menos fiquei aliviada e fiquei muito contente pelo resultado alcançado pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, que é uma pessoa que eu prezo muito, é um amigo, e que eu acho que ele se empenhou muito, aliás, como em todas as outras coisas que faz, e acho que isto para ele também foi bom. Cristina, tens uma companhia aérea, estás feliz? Não, pois, eu gosto de viajar, mas há outras, não é? Portanto, não sei se estou feliz ou não, acho que vou ficar infeliz com as consequências disto, assim como também vamos todos ficar muito infelizes, de certeza, quando isto se começar a repercutir, esta situação da TAP, a do novo banco e por aí fora, não é? Porque isto vai nos custar a todos, numa época em que já estamos extremamente fragilizados socialmente à conta desta pandemia não é? E dos postos de trabalho que se vão perder e que se vão perdendo e que já se perderam, e certamente que isto nos vai custar muito a todos socialmente. É verdade que, pronto, a TAP é uma empresa muito importante, mas outras houve que também se perderam pelo caminho e as pessoas não deixaram, e os frutos dessas empresas também não deixaram de existir. Eu não estou com isto a dizer que acho que a TAP que devia ter fechado e arrumado portas, não é isso, mas pronto, não tenho assim tanta certeza de que o impacto que isto vai ter na vida dos portugueses todos será menor do que se não tivesse havido este desfecho. Pronto, e a seu tempo, talvez, a história há de dizê-lo, não é? Devemos chegar a alguma conclusão. A história não, o futuro. A história, porque será, mais tarde é que será feita a análise, não é? Há pouco, nas boas notícias, falaste sobre o final do ano letivo, sobre o projeto do novo ano letivo, Sim. aliás. Sim. Acabou o ano. Estamos todos de parabéns, passámos todos de ano, Cristina? Estamos todos de parabéns, e com isto eu não estou a querer dizer que tudo correu às 1000 maravilhas, todos sabemos que não é?
mas estamos todos de parabéns e, em primeiro lugar, os alunos, ou pelo menos todos aqueles alunos que efetivamente se empenharam, que quiseram, apesar das circunstâncias, continuar com as suas aprendizagens, de certa forma respeitar aquilo que foi a escola possível durante este período e, portanto, para eles, mais do que para qualquer outra pessoa, os parabéns, até porque tiveram duas fragilidades que eu acho que vão ter um impacto muito grande na vida deles. Em primeiro lugar, o facto de estarem na escola em casa, a casa que sempre foi espaço de refúgio, de à vontade, familiar, o espaço deles, e que agora foi invadido pela escola durante este período. Portanto, eles deixaram de ter esse espaço de refúgio e tudo passou a ser partilhado. E, por outro lado, o facto de estarem isolados dos colegas e particularmente os mais pequenos, eu já falei disto várias vezes, porque eu acho que, salvo raras exceções, e pena que não tenham sido mais, as crianças, sobretudo os mais pequenos, deviam ter tido a oportunidade de ter momentos semanais em que pudessem estar em convívio uns com os outros, nas videoconferências, sem a presença do professor ou sem o aspecto formal da aula, e eu acho que isso fez muita falta às crianças. O facto de já não poderem estar juntos tem um efeito brutal, não é? Mas pelo menos poderia ter sido minimizado desta forma e não foi. Depois, em segundo lugar, também quero, sem dúvida nenhuma, dar os parabéns aos pais, porque se viram numa situação que certamente nunca imaginaram. Eu duvido até que depois dos 6 meses de idade algum pai tenha estado 24 horas por dia com os filhos durante tanto tempo. Eu ouvi esse comentário de um filho que me dizia aqui há tempos: eu nunca estou fartinho dos meus pais, eu nunca estive tanto tempo com eles, a não ser quando era bebé. Pronto, e ele próprio tem consciência disso. Eu acho que esta foi assim uma experiência enorme e, portanto, difícil, de certeza, para uns e para outros, na sua maioria. Eu pessoalmente não tenho registro de qualquer problema, até porque os meus filhos são adolescentes, gostam de estar no canto deles, não tive, mas sei que não foi assim para toda a gente. Portanto, eu sei que grande parte das pessoas tiveram muitas dificuldades, por diferentes motivos, é verdade, mas estes pais que, muitos deles, para ir à escola é um problema, porque não vão, infelizmente, ok? E agora, não indo à escola, viram a escola invadir-lhes a casa. E portanto, tiveram que aprender a lidar com isso e trabalhar com isso. E, sobretudo, aqueles pais que estavam em teletrabalho e com crianças pequenas, eu acho que deve ter sido, assim, uma história quase de terror, porque eu tive relatos de pais que estavam em absoluto desespero, porque estar a trabalhar com filhos pequenos ali sempre a puxar a saia ou a camisa não é tarefa fácil e, portanto, por isso, sem dúvida nenhuma, a todos os pais que quiseram trabalhar com a escola e com as crianças, os parabéns. E os professores estão? Ias para falar neles. Estão? Os professores estão de parabéns os professores, estão de parabéns os auxiliares, estão de parabéns os pais, as famílias, muitas vezes. Estão de parabéns as autarquias, que também deram um apoio muito importante nesta fase. Os auxiliares também, embora não tanto, mas também, com certeza, enfim, toda a comunidade educativa foi importante nesta fase, porque acho que todos eles se coordenaram dentro do possível, adaptando-se a esta nova forma de ensinar e de aprender, e por isso eu acho que estamos todos de parabéns, porque de facto, com mais ou menos dificuldades nos ou noutros sítios, o que é certo é que o ano letivo chegou ao fim, e chegou ao fim, eu acho que, apesar de tudo, o terceiro período que foi feito todo ele em confinamento, eu acho que, apesar de tudo, com sucesso. Eu acho que todos têm essa consciência. Obviamente que este não foi o ano letivo, não foi o período ideal, as crianças, muitas delas não terão aprendido, mas o que é certo é que a escola manteve-se presente, eu acho que isso já é positivo. E esta semana, como tinhas dito há bocado, apresentaram exatamente, as orientações e o calendário escolar, as orientações do Ministério da Educação, da DGS junto com o Ministério da Educação, para o próximo ano escolar e o calendário escolar.
E antes disso ainda andamos aqui às voltas com as matrículas, que não está fácil. Que não está fácil. Outra situação absolutamente desnecessária, porque as renovações de matrícula não precisavam de passar pela plataforma de forma nenhuma, bastavam as matrículas efetivamente para inícios de ciclo, portanto pré-escolar, primeiro ano, quinto ano, sétimo ano, décimo ano, ou para quem muda de escola ou de percurso, mas as renovações que até agora eram feitas com uma rúbrica quando íamos recolher as avaliações, poderiam perfeitamente continuar com o mesmo sistema. Não é possível agora, seria mais tarde, as crianças não deixavam de estar na escola por causa disso. Portanto, esta confusão toda com a plataforma, eu ainda não consegui matricular os meus filhos, vou ver se um dia destes ou me deito mais tarde ou me levanto mais cedo. Os prazos foram... E eu acho que eles não foram alargados. Algumas escolas fizeram, foi uma gestão diferente dentro do prazo. Pronto, mas pelo menos até ao dia 12 ainda poderemos fazer as matrículas e se estes problemas com a plataforma persistirem, eu espero que alarguem o prazo, porque senão eu também não sei muito bem como é que se vai fazer. Mas relativamente então a este novo ano e às orientações, e para começar com o calendário escolar, esta é uma opinião pessoal, obviamente eu não concordo. Não concordo com o prolongamento das aulas até ao fim de junho. Eu acho que quem tem filhos já percebeu o desespero que foi para os miúdos este ano terem mais 2 semanas. Verdade que eram circunstâncias diferentes e eles estavam cansados, mas também não sabemos como é que vai ser para o ano. E, portanto, ainda que não houvesse esta situação, todos sabemos que os miúdos, quando chegam a finais de maio e início de junho, eles já andam cansadíssimos, começa o calor, eles começam a não querer fazer nada na escola e começa a ser muito difícil. Eu pelo menos tenho sempre esse problema em casa e vou observando até pela minha atividade profissional com os miúdos. Acho que a quererem tentar com isso recuperar alguma coisa que tenha ficado por trabalhar, era preferível fazerem-no só então com crianças que tenham realmente tido mais dificuldades e que fosse necessário trabalhar mais algumas aprendizagens com eles. Penso que teria sido uma solução mais equitativa. Relativamente ao facto de reduzir a interrupção da Páscoa, é assim, não vejo que haja assim grande inconveniente. Este ano letivo tão longo vai ser cansativo e problemático para toda a comunidade escolar, a não ser que venha a ser dada a oportunidade das escolas, no âmbito da sua autonomia e através dos seus conselhos gerais, que possam vir a decidir fazer pequenas paragens ao longo do ano letivo, por exemplo, para trabalhar com as crianças que têm mais dificuldades, libertando os outros para outras atividades ou para o que for e, portanto, quebrar ali um bocadinho a rotina, porque as crianças vão ter dificuldade, de certeza, até porque dada todo este percurso que já fizemos e que não sabemos se vai continuar para o ano ou não, é muito cansativo. É muito cansativo e, portanto, relativamente ao calendário escolar, gostava só de realçar isto. Relativamente às orientações para o próximo ano, há 3 cenários, como sabem, não é? O primeiro presencial, o segundo misto, com aulas à distância, aulas presenciais e trabalho autónomo, e depois o terceiro cenário, que esperamos não ter que chegar lá outra vez, que é tudo à distância, como estivemos este período. Aqui preocupou-me uma questão e ficando eu extremamente feliz por todos voltarem à escola, ok? Eu quero salvar isto, porque eu acho que, mesmo que não seja possível o regime presencial, o misto é extremamente importante. Se todas as crianças tiverem a oportunidade, e o Ministério fez questão de ressalvar que prioritariamente até aos 12 anos todas as crianças terão aulas presenciais, e eu acho isso muito bem, não é? Por um lado, porque são os que têm mais dificuldade em realizar aprendizagens à distância, por outro lado, porque os pais precisam efetivamente trabalhar, não é? Portanto, não podemos parar outra vez tudo. Mas ainda que os outros tenham que ter um sistema misto, desde que tenham a oportunidade de ir uma vez por semana à escola, 2 vezes por semana, aquilo que for possível no âmbito da organização de cada escola e dos espaços físicos que tem, acho que já será muito bom e de salutar, e esperamos que haja essa oportunidade para todas as crianças do país.
Ainda assim, preocupou-me a questão de, nós estamos em julho, efetivamente, e como eu comecei por dizer, precisávamos das orientações, e muito, porque as escolas e as autarquias têm que se organizar, e já não falta assim tanto, não é? Estamos a 2 meses do reinício das aulas, mas dizermos que, neste momento, precisamos de um distanciamento social de 2 metros, não sabendo qual vai ser o cenário em setembro, dizer que deverá, não é terá, deverá haver um distanciamento de 1 metro, é estranho. É o mesmo que estarmos a dizer, vocês agora não se podem juntar nas esplanadas, mas em setembro podem estar todos dentro da sala de aula e não há problema nenhum. Eu não estou com isto a querer dizer que acho bem que o pessoal esteja nas esplanadas descuidadamente. Não concordo. Aliás, eu tenho tido bastante cuidado com essas questões. Acho efetivamente que os jovens precisam de conviver desde que mantenham as regras estabelecidas. Mas preocupa-me isto, até porque, sabendo nós que a maior parte das escolas ainda tem as salas com mesas duplas, significa que para manter 1 metro tem que estar um aluno por mesa, e que estando um aluno por mesa está metade da turma dentro da sala, não estão os outros. Portanto, isto não vai ser execuível na maior parte das escolas manter a questão do distanciamento e, portanto, se calhar mais vale dizer logo de uma vez que não há distanciamento. Não é? Carla, conseguiste matricular? Bem, Ainda não precisas? Não preciso. Eu tenho um filho mais velho, já anda na transitou escola. para o 3º ano, aliás. Agora, estranhamente, eu consegui o matricular logo no primeiro dia. Eu já tentei uma série de vezes. Consegui matricular, já tentei, como entretanto ouvi todo este burburinho, aí tentei ir verificar se realmente ele tinha ficado matriculado e já não consegui. Pronto, já não consegui aceder, mas eu recebi claro, a confirmação e é o que precisas, que está tudo ok, claro. Por isso eu acho que ele está devidamente matriculado no 3º ano do primeiro ciclo do ensino básico, como se quer. E quanto ao resto, eu por acaso hoje dei nota, e como entretanto também havia o programa e entretanto fui ver e de facto é importante perceber que apenas 5 dias decorridos desde o encerramento do atual ano letivo já é possível nós termos uma resolução do Conselho de Ministros referente à organização do próximo ano letivo, em que são estabelecidas uma série de regras e uma série de orientações. Temos também já remetido pela DGEST e pela DGS para as escolas todas as orientações ao nível da organização dos espaços físicos da escola, que era isto que a Cristina estava a referir, bem como todos os outros cuidados que devem ser tidos, nomeadamente o uso de máscara, que é obrigatório. E depois também já está publicado o calendário escolar. Esse já veio com atraso, porque habitualmente surge muito antes. Mas em relação àquilo que a Cristina estava a dizer, as diretivas estão lá. As diretrizes estão lá, o distanciamento, mas as salas de aula não vão aumentar, nem... Não, em princípio não. Agora, realmente, as escolas vão ter que ter aqui um papel para tentar agilizar. Diminuir o número de alunos por turma também vai... Ou arranjar alternativa. Por acaso, a Cristina estava a falar, eu não sei até que ponto é que isto é execuível, mas em vez de estarem lado a lado nas mesas duplas, estarem um em cada ponta. Supostamente. Não podem estar de frente uns para os outros. Pois é uma das regras. Eles não podem estar de frente uns para os outros. Têm que estar todos de costas. E eu, quando li aquilo, é óbvio que eu sei que a realidade do país é muito diversa, mas eu pensei logo, Águeda tem as escolas absolutamente lotadas, com turmas enormes. Portanto, se a Marcos de Castilho aqui até tem mesas individuais, a maior parte das escolas não tem. E também não sei se eles têm todas as salas. Atenção, sei que têm algumas por onde eu já passei, mas não sei se têm todas. Isto não acontece na maioria das escolas. E, portanto, isto vai efetivamente ser um problema, sendo que reconheço que dividir as turmas a meio e manter o regime presencial também não é execuível, porque lá está, as salas não se multiplicam e, portanto, os espaços são os mesmos.
Mas, pronto, não sei qual vai ser a organização que as nossas escolas Pois isto agora as vão escolas é que fazer. têm que Também dar ainda não aqui. tiveram tempo para isso. Agora, não é? há aqui só uma correção que eu queria fazer em relação ao calendário escolar. As aulas não terminam para todos os alunos a 30 de Sim, junho. sim, É só mas- para os do pré-escolar primeiro e segundo ciclo. Exatamente. Em relação aos outros, Sim, sim. para uns termina no início de No junho, no- 9, 9 não de é? junho. E depois é 17 9 por aí, e 15 de ou junho. 15. Há aqui algum desfazamento. Sim, mas por isso sempre houve. Pronto, mas como estavas a dizer que Porque a questão é a escola que terminava este a 30, ano- só termina a Sim, 30 mas para este alguns, não ano, para todos. antes de haver alteração de calendário, os alunos terminariam, os que terminavam mais tarde, terminavam a 9 de junho, ok? E eu estava a falar por referência a esses, ok? Portanto, os que terminavam mais tarde, este ano teriam terminado a 9 de junho se não houvesse esta alteração, não é? E o calendário do próximo ano prevê a 9 a 30 de junho. Estava a falar por referência. Eu Agora, falei com eles, antes de vir para cá, sobre este assunto. Estive a trabalhar com eles, estive a ouvir a opinião deles, porque é deles que estamos aqui a falar. Claro, obviamente. Eles não ficaram estranhamente muito chateados com o prolongamento do calendário escolar. Eles não se importam de ficar até 30 de junho, desde que fiquem na escola. Pois, porque eles Sim. neste momento O sentem falta cenário da que eles escola. veem do à misto distância. ou do confinamento é que lhes está a fazer uma grande confusão, porque terem aulas até 30 de junho fechados em casa, aí sim, é isso que os está a preocupar mesmo. É ser muito longo e estar fechado em casa. Sim, sim. As férias, é o que eles me dizem, também reduzem as férias de Páscoa e de Natal. Mas eles também não Natal podem não. sair de casa. Pois, As de sim, Natal não também faz tiveram uma diferença, redução. Sim. Sim, mas era o que eu dizia, a redução não vai afetar. O importante, eu até sempre defendi, atenção, sempre defendi, que se calhar as férias poderiam, de Natal e Páscoa, poderiam sofrer uma redução e termos mais paragens de 2 ou 3 dias ao longo do ano, para todos respirarem Sim, um bocadinho, já ok? há projetos piloto de escolas. Eu, por acaso, o filho de uma amiga minha, que está em Oiã, na escola do primeiro ciclo em Oiã, no agrupamento de escolas, não sei, penso que é mesmo lá de de Oiã, Oliveira do Bairro. que é um projeto piloto precisamente Sim. esse nível, porque eles têm um calendário escolar completamente É, diferente. há- Já não têm os 3 Sim, períodos porque normais. funcionam semestralmente. Exatamente, Mas- mas depois fazem várias paragens ao longo do ano. próprio semestre. Era o que É esta interessante. questão do 30 de junho, quem me conhece já me ouviu dizer várias vezes que para mim até faria sentido que fosse de 1 de setembro a 30 de junho, mas com várias paragens ao longo do ano. Sim. Para aliviar um bocadinho, porque os 2 meses de férias, julho e de agosto, para os miúdos, eu acho que é mais do que suficiente. O que eu acho é que se podia aproveitar tudo isto para alterar toda a forma como sem as aulas são dúvida feitas. alguma. Perdeu-se uma oportunidade de o Perdeu-se, fazer. ou não, eu estou a dizer, há que aproveitar isso para Sim. mudar toda a forma como as aulas são feitas, uma metodologia muito expositiva, quando de facto, se calhar, eu tenho uma amiga que costuma usar a expressão coisas boas, coisas que aprendi com o Covid, não é? E esta seria uma forma de dar aulas. Eu acho que é uma oportunidade que nós não podemos perder, alterar toda a metodologia, fazer com que as aulas sejam mais participativas, sejam mais dinâmicas, não tão expositivas, até porque isso depois também vai acabar por diminuir ou mitigar aquilo que a Cristina falava há pouco, que é aquele cansaço que muitas vezes os alunos chegam, quer dizer, chegar à aula, sentar, o professor diz, perdeu-se muito, aliás, não sei se alguma vez existiu, aquela dinâmica, aquela colaboração, o incentivar o aluno a ser mais criativo, a ter espírito crítico, a agir, e não tanto, se calhar, a fazer ou a copiar, não é copiar pelos colegas, é copiar aquilo que é feito pelo professor. Mas eu acho que se deve agora aproveitar tudo isto para dar aqui um refresh. Eu também na acho forma como, que eles deviam ser como mais como feito. protagonistas. Sim. Sim, sem dúvida. Do que- Mas isto está tudo relacionado com uma coisa que falaremos já à frente e que tem a ver com a avaliação. Okay? Enquanto não mudar a avaliação, isto nunca vai mudar. A avaliação, os rankings. Os rankings e a avaliação Mas das os rankings escolas. não são avaliação. Rankings foi uma coisa que alguém se lembrou de inventar para... Ora, aí é que está o problema. para que algumas determinadas escolas de alguma Apareçam, forma beneficiassem pronto. com isso. Quer dizer, os eu rankings não existem, não servem para nada, não são para avaliar nada, são apenas para beneficiar alguns. o ensino privado, que é quem se Pois, destaca, não é? precisamente. Portanto, apesar de que algumas das piores escolas
também são do ensino privado. Mas são piores escolas a que Mas ponto? piores no ranking. No ok? ranking, lá está. Exatamente, Agora, no ranking. e serão de facto as piores Exatamente, escolas? porque esta questão dos rankings causa até situações de desigualdade, digamos assim, na avaliação, não é? E na atenção do público, porque nós avaliamos coisas que são completamente diferentes. Desigualdade e injustiça. Sim, injustiça, completamente Injustiça. diferentes. Por exemplo, nós temos 2 escolas secundárias em Águeda e que estão no mesmo saco, digamos assim, dos rankings, não é? Em que uma está no escalão 1 e outra está no escalão 2, que tem a ver no escalão... exatamente, 1 e 2, que tem a ver exatamente com as questões socioeconómicas e sociodemográficas das famílias, portanto, em que é tido em conta, sobretudo, o nível de escolarização das mães, ok? A escolaridade das famílias, particularmente as das mães. E é isto que as coloca em escalões diferentes às escolas todas do país. E, portanto, nós estamos a comparar 2 escolas que, à partida, têm um público completamente não, mas diferente. Okay? E, portanto, estamos a colocá-los no mesmo ranking. Eu dei o exemplo da Águeda, mas é o do país. Não é? Curiosamente, os rankings são extraídos de uma base de dados do Ministério, que tem lá um outro aspecto, e que agora também já começa a aparecer, mas muito menos valorizado, e que tem a ver com o sucesso. E o que é este sucesso? O sucesso é comparação entre alunos do país inteiro, que têm, à partida, quando entram no 7º ano, no caso do 3º ciclo, ou no 10º, no caso do secundário, que têm os mesmos níveis ou níveis socioeconómicos semelhantes, a mesma idade e fazem o percurso sem retenções. Portanto, aqui já estamos a comparar algo que é comparável. Ok? E, portanto, isso dá-nos dados completamente diferentes. Ainda assim, se formos olhar para as publicações nos rankings, continuam a ser incompreensivos. E eu volto a dar-vos o exemplo aqui da Águeda. Na base de dados, Marques de Castilho tem neste item de sucesso 60% de sucesso. Desculpem, a nível do secundário não é 60%, é 53% de sucesso, e Adolfo tem 49%. E no ranking, Adolfo continua a aparecer à frente da Marques. Portanto, isto é algo que não sei como é que eles fazem estas avaliações, mas que são completamente incongruentes. Portanto, aquilo vale o que vale. Agora, é assim, depois faço o aproveitamento da situação que se quer. E, infelizmente, e isto é que eu lamento mesmo muito, é que as famílias e as pessoas continuem a valorizar tanto isto. Porque os órgãos de comunicação social, que ai Jesus, foram publicados, notícia de última hora, saíram os rankings. Por amor de Deus, não há razão para isso. Não se trata de uma coisa assim tão importante. Desta base de dados, a nível do secundário, pronto, no 3º ciclo nós também temos a Marques de Castilho em termos de sucesso tem 60%, a Adolfo Portela 53%, Fermentelos 50%, a Aguada de Cima 36%, Valongo 21%, só para termos aqui esta noção, mas há um fator na base de dados que para mim é o mais relevante de todos, porque prejudica efetivamente os alunos e que tem a ver com o alinhamento. O que é isto? Em termos de ensino secundário, porque é lá que tem este item, significa que são comparados os alunos do país todo que têm mais ou menos a mesma média interna e no exame. Ok? E depois, aquela questão das inspeções pelas escolas, estão a ver o que é que isto tem a ver? Portanto, depois a subida ou descida das médias, ok? Portanto, e aqui é que se pode mesmo prejudicar, porque o desejável é o 0, que significa que estão todos alinhados, portanto, que a nota atribuída a nível interno está mais ou menos de acordo com a do exame e, portanto, estão bem. Depois há o -1 e o -2, não é? Portanto, à medida que vão sendo inflacionadas as notas internas. Sim, mas é nas escolas mais bem posicionadas no ranking que se vê que essa discrepância é maior. E o inverso, portanto, o -2 e o -1, as notas internas são mais baixas do que o exame e o 1 e o 2 são mais elevadas. Portanto, se nós formos analisar aquilo, as escolas
particulares estão quase todas lá com o 2. Aqui em Águeda, nos últimos 3 anos, por exemplo, tivemos a Marques com 0, 0, no último ano teve menos 2 e a Adolfo teve menos 2, menos 1, menos 1. Portanto, isto é que me preocupa porque as nossas escolas aqui em Águeda estão a prejudicar os nossos alunos. Portanto, senhores professores, façam lá a favor abrir de dar as mãos, notas, abrir as mãozinhas e dar as dar notas. as notas aos nossos alunos. Os professores da Águeda sempre tiveram essa fama de serem forretas com as Pronto, notas. mas isto para vos As dizer pessoas das escolas da Águeda. nada disto seria relevante se efetivamente... Mas depois prejudica no percurso Se escolar. efetivamente este processo de avaliação e de acesso ao ensino superior fosse alterado. Porque se os miúdos não estivessem dependentes destes exames, para já aliviava a carga nas escolas, aquela corrida pelo cumprimento dos currículos e tudo e mais alguma coisa, e dos alunos serem treinados, porque é o que eles são treinados para fazer exames, eles não desenvolvem competências que lhes vão ser essenciais na vida, porque não há profissões para a vida, há profissões que hão de surgir que nós ainda nem conhecemos e, portanto, o que eles precisam realmente é trabalhar competências e este sistema impede de alguma forma que isto faça e que se trabalhe outras coisas tão importantes como a cidadania, as relações humanas e tudo o resto. E isto, eu estou-vos a falar, não é só a minha perspectiva, mas relatos de miúdos que dizem a minha colega tem notas excelentes, é a melhor da turma, mas olha, como pessoa, como colega, não vale nada. Portanto, os Sim, miúdos nós estamos a criar cidadãos, estamos a criar... Isso é que é preocupante. Estamos a formatar pessoas bem-sucedidas, mas não estamos a criar cidadãos e boas pessoas. Não, é isso. Ou se quisermos, estamos a criar pessoas para serem bem-sucedidas e não para serem boas pessoas. E isso é algo que me preocupa. E aqui que a escola depois também não cumpre o seu papel de elevador social. Porquê? Porque estes miúdos que tiram depois as melhores notas são aqueles que têm pais que fazem o que podem para conseguir pagar as explicações. Que é a nossa escola paralela, não é? São as explicações. Não é só o trabalho dos alunos e dos professores, porque todos nós nos lembramos quando andávamos nas escolas. Nós não sofríamos, não nos matávamos para tirar as notas que eles agora precisam de tirar. E eu tenho um filho que está no 10º ano, portanto, vocês não sabem o dilema que eu vivo permanentemente. Porque, por um lado, eu acho que ele não tem nada que passar a vida a estudar, porque ele tem que se formar como pessoa, ele tem que fazer outras coisas, e por outro lado, eu sei que ele vai precisar da média para entrar. Portanto, o meu filho não liga nenhuma à parte da média para entrar. Por um lado deixa-me feliz, mas por outro deixa-me extremamente preocupada, porque efetivamente ele vai concorrer com os outros, não é? E portanto, este é o dilema, penso eu, de muitos pais. E sem dúvida que é uma preocupação. E nós íamos falar precisamente hoje, tínhamos pensado em falar sobre cidadania, mas vai ficar para outra conversa, porque já estamos aqui a falar há muito tempo e acho que já não têm mais paciência para nos ouvir. Não se esqueçam que as conversas de outro género vão estar disponíveis nos meios habituais, no YouTube, no Facebook e no Spotify. E mantenham-se sãos e a salvos e até para a semana.